aumentava a sua carne e diminuía seus cultos. Hábitos cotidianos. Meu irmão, não é querendo falar nada, nem querer diminuir ninguém. Mas se eu perguntar o nome de todos os participantes do BBB, muita gente conhece. E o nome dos 12 discípulos de Cristo? Você tem na ponta da língua essa resposta? Será que você sabe quem foi o Cristo que veio andar sobre nós? Quem foi o Cristo que veio pregar o evangelho dele, que veio nos ensinar? Ou será que você está mais importado em ver a novela? Você está mais importado em ver o jogo de futebol do que vir aqui na igreja adorar o Senhor? Você está se importando mais em assistir um filme, ficar em casa assistindo Netflix, que é tudo de bom. Gente, não é pecado você ter tudo de bom. O problema é quando você coloca essas coisas acima da vontade de Deus. O problema é quando você começa a colocar essas coisas acima da vontade de conhecer ao Deus que te criou. Conhecer ao Deus que te colocou nessa terra. Ao Deus que te dá o ar para respirar o tempo inteiro. O ar que você está respirando agora foi o Deus que te deu. Talvez você tenha acordado hoje e nem tenha agradecido por isso. Talvez você tenha acordado e não tenha agradecido por mais uma vez essa pandemia e esse vírus ter alcançado a sua família. Irmão, esse vírus está atingindo muita gente. Aleluia. Você não foi atingido. Se isso não é vitória, se isso não é o cuidado de Deus sobre a sua vida, se o alimento na sua casa não é a provisão de Deus sobre a sua vida, eu não sei mais o que é. Eu não sei quem é Deus, se isso não for a provisão da sua casa. É Deus. Irmão, às vezes nós passamos por situações que nós chegamos tanto. E Isaac, naquele momento, no holocausto, no altar, se preparando para a morte, ele não questiona nem reclama. Isaac simplesmente aceita. Ele aceitou ser amarrado, ele aceitou se deitar. Por quê? Abraão já era velho em idade. Isaac ainda era moço. Nós sabemos que uma pessoa de uma cidade não tem mais força que um jovem. Sabemos que jovens, muitas das vezes, são mais fortes que as pessoas de idade. Por quê? Essa pessoa de idade já passou por fases na vida dela, da qual você ainda vai passar. Eu não falo simplesmente de uma força da qual você está pensando, não, que ela é mais forte, é mais física. Não é simplesmente isso. Isaac, ele era mais forte que seu pai, porque Deus estava preparando ele para algo maior ainda. Então passamos por esse momento onde Isaac é expulso e vai morar no Vale de Gerar. Ele vai habitar no Vale de Gerar. Isaac foi parar no Vale. Logo após a inveja, logo após ser expulso, Isaac para no Vale. E ainda assim, Deus não pegou para ele e confirmou sua promessa. Isaac já está no Vale. Naquele momento, eu imagino Isaac com a sua função, com a sua família, morando em um vale, passando dificuldade, porque era fome, mas Isaac já estava prosperando, porque ele havia colhido 100 por 1. Então, seus inimigos começam a entulhar seus poços. O primeiro poço entulhado foi um poço que era uma corrente de águas vivas, Isaac achou. Então, os pastores filisteus começaram a contender com os pastores de Isaac, alegando que aquele poço era dele. Isaac nem começou a continuar a alavancar e já passou por mais situação difícil. É porque às vezes a gente só olha simplesmente esse versículo isolado que Isaac semeou naquele mesmo ano, colheu 100 por 1 por isso. Esquecemos de toda a trajetória que Isaac vem passando. Talvez você esteja aqui nessa noite com pessoas ao seu lado que só olham o momento que você está passando. Só olha seu momento de dificuldade e agora está dizendo, ó, Deus já abandonou, caiu no pecado. Olha lá, ó, aposto que ele não está mais orando. Mas Deus sabe todo o seu trajeto. Deus sabe por onde você tem andado. Deus sabe a forma com que você tem se comportado. Isso te preocupa ou te conforta? Deus saber a situação que você se encontra agora te preocupa ou te conforta? Será que você pode simplesmente descansar nos braços do Senhor, como diz o louvor? Ou será que você precisa entender ainda que é um tempo de amadurecimento, que é um tempo de mudança de postura, é um tempo de jovens se levantarem e estar pegando o evangelho? Meu irmão, o altar não é somente para quem já tem mais idade. O altar não é somente para pessoas que simplesmente já estão com a idade mais avançada. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem se posiciona diante da presença dEle. Aleluia. Deus usa todos aqueles que se dispõem como um vaso vazio pronto a ser cheio. Então que hoje você se disponha, venha entender
que a mudança de postura é necessária na sua vida. Todos nós temos áreas da qual nós precisamos melhorar. Não importa quem você é, você precisa melhorar em alguma área. Glória a Deus. Alguma área você precisa de um conserto. É verdade, Alguma área você Deus. precisa de um cuidado de Deus. Alguma área Deus precisa olhar e falar: filho, deixa eu te moldar aqui. Alguma área, meu irmão. Não existe pessoa perfeita aqui. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos os dias nós pecamos. E todos os dias a graça imerecível de Deus está sobre nossas vidas. Aleluia. Muitas das vezes nós esquecemos disso. Passamos por lutas e esquecemos que a graça de Deus está sobre nós. Passamos por lutas e esquecemos que o amor de Deus permanece imutável sobre nossas vidas. Meu irmão, é tempo da gente começar a agradecer mais. Se arrepender e agradecer. É tempo de se arrepender dos nossos maus caminhos. Daqui a pouco vão começar a tocar as trombetas. Isso vai te assustar? Quando tocar a primeira trombeta, o que você vai fazer? Será que você tem a sua salvação garantida? Será que você tem se arrependido completamente dos seus caminhos? Tem se arrependido constantemente dos seus erros, dos seus pecados? Irmão, você vai errar hoje, você vai errar amanhã, vai errar depois, vai pecar depois. O importante é o que você vai fazer após isso. Será que você vai manter uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida de confissão e arrependimento diante de Deus? Ou será que você vai tentar esconder esse pecado? Até que Abimeleque olhe você da janela e te confronte. Irmão, aqui foi Abimeleque. Quem pode te confrontar lá fora é alguém que está desviado da igreja. É alguém que não acredita em Deus. É alguém da qual você está tentando evangelizar. Alguém da qual você está tentando levar a palavra. Esses dias eu vi uma situação onde jovens, contando que estavam dentro da igreja, não era aqui, gente, comigo. Jovens contando que mesmo dentro da igreja, eles continuavam falando dos pecados que eles cometiam constantemente e que eles não se arrependiam desses pecados. Que eles simplesmente não ligavam. Eu percebi que aqueles pecados que eles estavam cometendo eram pecados graves, mas eles já estavam no nível de tanto amassar um pecado, da qual aquilo não fazia mais diferença. Eles já não tinham mais senso do Espírito Santo em seus ouvidos. Não incomodava mais eles. E uma pessoa próxima até falou assim, estávamos conversando, a pessoa falou assim, outra pessoa que não era da igreja falou assim, ó, tá vendo? É crente. Ainda se diz crente. Tem coragem de estar na igreja depois lá, ó, só tocando. Tem coragem de estar lá levantando a mão depois assim, aleluia, glória a Deus. Irmão, isso foi uma situação verdadeira. Talvez naquele momento, as pessoas que ouviram isso não se ligaram. Mas eu prestei muita atenção e resolvi entender e procurar ver o que eu estava fazendo. Procurar saber as coisas que eu precisava melhorar. Irmão, eu não posso aceitar pessoas de fora da igreja, pessoas que não veem a minha luta, pessoas do mundo, qualquer tipo de pessoa, olhar para mim e falar assim no questionamento, tá vendo? É crente. Se a pessoa está olhando para você, fazendo esse questionamento, essa palavra é nitidamente para você. Muda a sua postura. Seja um crente de verdade. Não brinque de estar aqui adorando a Deus. Não brinque de estar aqui no altar glorificando o nome que é santo, glorificando ao Senhor. O próprio Jesus falou que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, pregamos em teu nome, libertamos os cativos, expulsamos os demônios. E Jesus naquele momento dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Meu irmão, você passar a sua vida inteira achando que você está fazendo algo certo, para chegar no momento da qual todos nós esperamos, escutar isso das palavras de Jesus. E você tem noção do que é isso? Acabou. Acabou. Jesus não quer mais saber de você. Jesus simplesmente te manda apartar. O momento da qual havia arrependimento passou. E esse é o momento que nós estamos passando pelo arrependimento. Passou o arrependimento, acabou. Passou a época do arrependimento, acabou. Se não se arrepender neste momento, nesta hora, não sei do que o Espírito Santo está te levando agora a pensar, mas se você não se arrepender deste caminho que você está trilhando, vai acabar tudo. Não vai haver mais pastor para te salvar, não vai haver mais amigo, não vai haver mais obreiro, nem obreiro, nem diácono. Vamos todos nós estar adorando a quem é santo nos céus. E você vai ficar?
Será que você precisa escutar de Jesus, que você precisa se apartar? Continuando a mensagem, ele cavou outro poço após Ezequiel, que era um poço onde houve contenda. Por isso foi chamado Ezequiel. Logo após, eles partem dali, deixam o passou para trás, cavou outro poço chamado Sitim. Neste poço também foi compreendido. Também houve contendas, também houve briga no poço de Sitim. Isaac, naquele momento, imagina que ele estava se perguntando: Senhor, o Senhor já me abençoou. Por que eu continuo sendo perseguido? Por que continuo tentando frustrar os meus sonhos? Meu irmão, cavar um poço não é fácil. Cavar um poço dá trabalho. Cavar um poço precisa de mão de obra. Cavar um poço precisa de suar. Dia e noite trabalhando para que você cave um poço. E o poço que Isaac cavava não era qualquer poço. Os poços que Isaac cavava, havia água numa terra seca, numa terra de fome. Por quê? O Senhor abençoou. E onde Isaac tocava, o poço que Isaac cavava, o Senhor abençoava. Mas seus inimigos não entendiam isso. Hoje você cresce, hoje você está glorificando a Deus, hoje você está na igreja, o seu inimigo não entende isso não, meu irmão. Aquele que está te invejando não entende isso não. Ele olha para você e ainda tenta te acusar. Ele fala assim, ó, tá vendo lá, ó, tava lá fora outro dia. O seu inimigo vai olhar para você, mesmo depois que você houver começado um processo de mudança. O seu inimigo ainda vai querer te acusar. Mas você vai ter mudado de postura de vez. Você vai calar a boca daqueles que estavam falando mal de você. Você foi levantado para você fazer a obra de Deus. Não foi simplesmente estar aqui no mundo. Irmão, Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Ide. Foi uma ordem, não foi um pedido. Não foi um favor. Deus não pediu para que você simplesmente, se pudesse, pregasse quando você quisesse. O tempo inteiro. Jesus disse: ide e pregar o Evangelho a toda a minha vida. Fazer discípulos. Discípulos. Eu pesquisei o significado de discípulo. E significa aquele que continua a boa obra. Vem cá, você que está aqui, tem feito discípulos? Você que tem sido um discípulo que faz discípulos? Você que está aqui, tem sido aquele que continua a boa obra? Você é aquele que levanta o teu irmão para continuar a boa obra? Ou será que você tem simplesmente vivido um evangelho só para você? O evangelho da qual acabamos vivendo no egoísmo, como eu disse no começo. O evangelho onde nós recebemos a nossa bênção, guardamos para nós mesmos e achamos que nada vai nos tocar. Mas existe a primeira colhendo da janela. Existem os olhos do Senhor sobre você o tempo inteiro. E Deus me mandou aqui para te perguntar: você tem sido um discípulo que continua a boa obra? Você tem sido aquele que se coloca à posição e se manteve firme diante da presença de Deus? Ou será que na dificuldade você olhou para trás? Será que na dificuldade você simplesmente desistiu? Você teve que parar e recomeçar várias vezes. Deus está te perguntando agora: dessa vez vai? Estou aqui para recomeçar. Só depende de você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Isaac Glória a Deus! entendeu que ele precisava continuar, que ele precisava perseverar. Isaac persevera. Mas à frente ele cava um novo poço, onde chegamos aqui a Reobote. Isaac diz: agora, pois, o Senhor alargou nossas portas e nos deu crescimento. Meu irmão, você já mudou sua postura. Você já se arrependeu dos seus pecados. Você já confessou, você já é outra pessoa. O Espírito Santo está começando a trabalhar na sua vida. Agora é tempo de alargar as suas fronteiras. É tempo agora de ter crescimento espiritual. Meu irmão, não seja um crente dentro da igreja que não é crente. Um crente dentro da igreja que não acredita. Eu fiz a pergunta aqui no começo: quantos acreditam que Jesus está aqui? Não foi simplesmente um jargão. Foi uma pergunta sincera. Quantos acreditam que Jesus está aqui? Glória a Deus! Meu irmão, neste momento Jesus está passando em nosso meio e talvez você esteja se encontrando disperso. Muda sua postura agora. Tenha uma nova expectativa de futuro. Isaac, mesmo sem saber, ele teve fé. Ele foi obediente, porque ele conheceu o seu pai. E o seu pai era um homem obediente diante de Deus. Talvez você não tenha tido esse exemplo de um pai, de uma mãe, mas você teve o exemplo de Jesus Cristo. E você não tem como não falar que não conhece.
Então que neste momento você venha entender que a partir do crescimento espiritual, a partir do alargamento das suas fronteiras, você vai começar a viver as promessas que Deus tem para você. A partir deste momento você vai começar a entender que ainda há Deus em Israel. Você vai começar a entender que Deus ainda opera milagres. Vai começar a entender que Deus ainda faz promessas. O problema é que a gente, muitas das vezes, queremos somente pular diretamente para a parte de promessa, mas esquecemos de passar pelo processo. Pulamos para a parte de promessa. Deus me prometeu isso. Mas você não quer passar pelo que Deus está te querendo fazer. Você não quer passar pelo processo de estrutura que Deus está querendo te trazer. Meu irmão, se você receber a promessa e não tiver estrutura, você não vai poder reter essa promessa. Você vai perder. É por isso que Deus não nos dá. A própria Bíblia nos diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Às vezes nós pedimos coisas que nós não temos condição de ter. A gente pede um carro, mas não tem uma carteira de motorista. Pede uma casa, mas não está procurando se envolver, procurar locais que vendem casa. Não está procurando entender imobiliárias. Você não está procurando crescer, não só espiritualmente, mas fisicamente. Pode ser que você esteja querendo crescer no seu ministério. Muitos aqui têm chamado. Muitos daqui já sabem o seu chamado. E existem pessoas que não sabem. Irmão, se você não sabe o teu chamado, começa a buscar hoje. Começa a procurar o teu chamado hoje. Procure se envolver na obra hoje. Porque quando o tempo passar, não vai acontecer. Vai zerar o teu cronômetro. Já era. A tua vida passou. Que obras que você deixou? Qual o seu legado? O que você deixou para seus filhos? O que você deixou para sua família? Ontem, recebi a notícia através da internet que o irmão Lázaro, o cantor, veio a falecer de Covid-19. Ele foi mais uma vítima. Ele deixou o legado dele. Lázaro deixou o seu legado. Deixou a sua família abençoada por Deus. A família dele continuou na presença de Deus. Mas ele se foi, meu irmão. E com certeza, o irmão Lázaro está pensando. Então que você comece a fazer o seu legado, comece a mudar a sua postura, comece a entender que você precisa se posicionar aos olhos do Senhor. Aleluia. Após isso, Deus faz a promessa a Isaac, uma promessa maior ainda, que continua, É uma continuação. Deus não para a obra dele, independente das pessoas estarem ali ou não, independente de você estar no seu lugar ou não, Deus não para a obra dele. Talvez você estivesse aqui esperando que eu tivesse uma palavra meio coach, dizer para você que você vai prosperar em todas as áreas, que você precisa se arrepender, você precisa chorar diante de Deus para que Ele entenda seu arrependimento. Eu não estou aqui para pregar o que a Bíblia diz para você. Aleluia! Para que você entenda. Aleluia! Que Deus é único, ela é imutável, mas se revela todos os dias a nós. Basta você ler, basta você procurar o crescimento espiritual. Após isso, o crescimento, Isaac recebe a promessa e a Bíblia vai contar que Abimeleque, o mesmo do qual o expulsou das suas terras, vai à casa de Isaac, porque Isaac era muito mais poderoso do que Abimeleque. Como é que pode? Eu quero te dizer que quando Deus te levanta para uma obra, não importa quem tente te expulsar, não importa quem tente te impedir, não importa a pessoa que esteja querendo te parar, porque se Deus te chamou para ser grande, seja grande. Se Deus te chamou para alargar as tuas fronteiras, alargue, porque esse é o momento do qual Deus quer te fazer crescer. Aleluia! O problema é que muitas vezes a gente duvida disso, em Jesus amado. Duvidamos. Passamos por momentos de dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é desistir. Irmão, não duvide. Acredite nas promessas que Deus tem te feito. Abimeleque vai à casa de Isaac. Isaac pergunta a Abimeleque, o seu Ficol, que era o seu líder do exército. Líder do exército de Abimeleque. Ele pergunta: por que vens a mim? Porventura não me odiaste? Isaac sabia que ele era odiado. Isaac sabia que aconteceu o que aconteceu por causa de inveja. Você sabe o que tem acontecido com você por causa de inveja? É por causa de perseguição. Eu quero te dizer que você faça como Isaac. Receba ele na sua casa, dê uma palavra para eles, não te esquece.
Você não precisa ficar o tempo todo ali, mas você precisa pregar a palavra de Deus para essa pessoa. Porque se ela está te julgando, se ela está te invejando, é porque ela não teve a mesma revelação da palavra que você teve. É porque ela não teve a mesma oportunidade de ouvir a palavra como você está tendo hoje. Existem pessoas nos leitos nesse momento, pessoas nas ruas, que são diáconos, que são pastores, que são presbíteros, pessoas morando na rua, que perderam tudo, pessoas que resolveram desistir, ou pessoas que simplesmente foram expulsas e não acharam o caminho de volta. Mas Isaac, a partir do momento que ele foi expulso, ele resolveu trabalhar e cavar poços para que ele pudesse ser grande. Ele tinha uma promessa, ele era filho da promessa. Como que ele ia se conformar em simplesmente ir habitar num vale? Como que ele ia se conformar em simplesmente ser expulso da terra da qual seu pai já habitou? Gerar. Ele não podia simplesmente aceitar isso. Até que Abimeleque vai à sua casa. Isaac nos dá de comer. Irmão, vai ter inimigo que vai te procurar na sua casa. Vai ter inimigo teu que vai dar um tapinha nas tuas costas e vai dizer: estou contigo, estamos juntos. Vão ter pessoas que estão te apunhalando pelas costas. Ela vai estar dizendo para você: estou junto contigo. Estamos juntos. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. E você, como um bom servo, aprendendo com a obediência de Isaac, você vai dar a essa pessoa o que comer, você vai dar a essa pessoa uma palavra para ela ouvir. Meu irmão, não é porque você é trouxa não, porque crente não é trouxa. Mas crente que é crente entende que a boa obra do Senhor precisa ser feita a toda criatura que vive. Então, que você hoje, de repente, está sendo perseguido, está doendo, tá? Mas lembra que tem um Deus no céu olhando para a sua vida.